Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós não vamos trabalhar especificamente com agronegócio, mas nós vamos trabalhar um tema de economia. Economia e vidas, né? Por quê? Porque eu vou falar desse evento trágico, desastroso que ocorreu no Rio de Janeiro. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês, é o seguinte. As pessoas, quando elas analisam essa situação, tá, você tem que perceber muito bem a posição que essas pessoas estão, de onde que elas estão falando. Né? Então, quando você fala de um morador do Rio de Janeiro, por exemplo, que ele já sofreu essa violência, né, que ele tem a vida dele, né, parte da vida dele privada por causa da criminalidade, a gente entende o porquê que ele se sente vingado quando que se fazem essas coisas. Né? E por quê? Porque o criminoso que ele enxerga, que ele vê armado, que assaltou ele, que agrediu ele, e que às vezes até assassinou alguém da família dele, é esse perfil de pessoas que foram mortas, né, nesse confronto que teve lá. Então ele não consegue fazer uma ponte, né, com os verdadeiros responsáveis que manipulam esses, né, criminosos que estavam ali. Porque os criminosos que foram, né, mortos, e lembrando que alguns ali, ou talvez a maioria, não seja criminoso, tá, gente? Eles são a pontinha, tá? Eles são aqueles fantoches que estão lá nas pontas. Tá? E esse tipo de atuação, ele não atinge as grandes lideranças, tá, do narcotráfico. Mas, de qualquer forma, a gente entende isso que acontece, né? Esse sentimento de vingança e até um primeiro momento agora de apoio ao que o governador e as lideranças, né, da segurança ali do estado do Rio de Janeiro fizeram. Mas quando isso for amadurecendo e as pessoas foram, né, vendo quem foram as pessoas, porque vai começar a sair as notícias. Né? Agora já saiu, por exemplo, uma família que está dizendo, ó, né, uma senhora lá que fala do sobrinho, meu sobrinho não tinha nada a ver com isso. Ainda algumas pessoas vão dizer assim, ah, será? É a tia falando, né? Mas vai começar a ter investigação. Quando começar a ter investigação, vão começar a surgir provas que essas pessoas, né, boa parte delas, ou talvez a maioria delas, não estava envolvida com o narcotráfico. E aquelas que estavam, como eu disse para vocês, são esses fantoches, é a pontinha do problema. Tá? E além dessa ação, né, da segurança do estado do Rio de Janeiro ter sido um desastre, ela também não vai resolver o problema. E como que eu vou explicar isso para vocês que ela não vai resolver o problema? Nós vamos explicar olhando com a visão econômica sobre as drogas. Como eu já expliquei em outro vídeo, você procura aqui que eu falo, né, sobre essa questão de olhar as drogas a partir de uma visão econômica, então eu vou mostrar para vocês aqui de novo. Só que nesse vídeo, inclusive, eu pretendo ilustrar, tá, para vocês entenderem. Então, o primeiro conceito que eu quero resgatar com vocês é o conceito de elasticidade de um determinado produto. Então, observe o gráfico aqui. Nós estamos mostrando para vocês aqui um gráfico de microeconomia. A microeconomia, tá, gente, não é aquela ferramenta de análise econômica que você consegue entender todo o ecossistema. Tá? Se você quiser realmente entender todo o ecossistema de drogas, como eu já comentei naquele outro vídeo, no outro vídeo você tem que pegar análise microeconômica, macroeconômica e mesoeconômica. Porque existem essas três perspectivas de análise. Mas nesse momento agora, até para passar uma visão mais simples para vocês, nós vamos olhar do ponto de vista microeconômico. Então observe, nós temos um gráfico aqui que ele analisa, tá, o mercado de alguma mercadoria, seja lá qual é, em função, né, a quantidade em função do preço. Beleza? Quantidade em função do preço.
Aí nós vamos traçar uma reta ali, simplificando, evidentemente, porque nem sempre as análises, né, essa relação entre preço e quantidade é uma reta, mas nós vamos colocar uma reta aqui para simplificar. E ela vai representar a demanda, que constitui daquela procura que as pessoas têm por determinado produto. Agora vamos inserir aqui o nosso problema. A nossa mercadoria aqui que nós estamos analisando, quantidade e preço, ou preço em função da quantidade, vai ser a droga. Tá? Então observe, ó, num determinado momento eu tenho o preço 1, que é o preço que está lá embaixo, e eu vou ter a quantidade 1 que está sendo consumida. Perceba que é uma quantidade relativamente grande aqui no nosso gráfico, porque o preço está barato. Tá? Agora o que vai acontecer com essa mercadoria? O preço vai subir. Quando o preço sobe, acompanhando essa reta de demanda, a quantidade demandada vai diminuir. Se você observar aquela outra formulazinha ali em cima, é a formulazinha da elasticidade. O que significa isso? É a relação que ocorre, né, entre a variação de preço e a variação da quantidade. Então, aquele tipo de mercadoria aqui, se variar o preço, né, o quanto que isso vai impactar na demanda, ou pode até entender aqui como consumo, demanda não é exatamente consumo, mas vamos pensar dessa forma para simplificar. Então, o quanto que vai impactar? Nesse caso, percebam, há uma proporção razoável, né? O preço influenciou razoavelmente na quantidade consumida. Então, quando acontece isso, que o preço, né, subindo, ele impacta na quantidade, ou o contrário, né, quando o preço baixa, aumenta consideravelmente a demanda daquele bem, nós dizemos que ele é um produto elástico. Tá? Só que droga não é bem assim. Então dá uma olhada nesse outro aqui. Ó. Vocês estão percebendo que a reta agora, ela vai ficar uma reta bem inclinada, quase em pé. Agora a gente faz o mesmo traçado. Ó. Vamos imaginar uma situação 1, onde você tinha o preço 1, a quantidade 1 estava sendo consumida. Agora, olha o segundo traçado. O preço subiu, esse preço subiu e diminuiu a quantidade consumida. Mas o que você observou? Você observou que agora a quantidade que diminuiu é bem pequena. E é isso que ocorre muitas vezes com o mercado de droga, tá, gente? Por quê? Porque a droga, ela vicia. Então, aquelas pessoas que têm o consumo inicial, que não estão viciadas, ou algumas pessoas que biologicamente não ficam tão dependentes assim da droga, elas não chegam a ter uma dependência química, elas têm uma dependência muito mais psicológica, ou fazem uso recreativo mesmo, entendeu? Para aquela pessoa, se ela deixar de usar, não vai dar diferença nenhuma. E você pode perceber que tem pessoas assim, ou até mesmo você, por exemplo, pegar uma droga legalizada, o cara gosta de tomar chopp, que ele curte tomar chopp. Ele gosta de sair com os amigos, aquele clima e tal, né? Mas aí, sem problema nenhum, ele não tá doente, não é recomendação médica nenhuma, ele fala, eu quero emagrecer, ir à academia, né, ficar com shape legal, e ele decide, eu vou parar de tomar chopp. E era um cara que tinha um ritmo ali, 1, 2 vezes por semana, ele saía para tomar com os amigos. Chegava num churrasco, ele várias latinhas de cerveja, e esse cara simplesmente para. E ele não sente nada, não tem, né, aquela vontade, né, quando você vê aquela cerveja com limão, pensa em carne, que chega a dar água na boca, ele não tem isso. Então existem pessoas que são assim também em relação às drogas, tá? Porém, quando você está falando de crack, cocaína, heroína, né, é muito difícil encontrar pessoas assim. A maioria elas vão ficar viciadas e com dependência química dessas drogas. E aí o que vai acontecer? Mesmo o preço subindo, elas vão se sujeitar a pagar isso. E quando você tem pessoas assim com muita dependência mesmo, o que eu já expliquei antes, né? Ela procura fontes de recursos. Ela vende o computador, ela vende a televisão, ela vende a motocicleta, vende o carro, né? Então, o traficante, gente, ele tem um mercado cativo devido ao vício. É como cigarro, né? A diferença é que cigarro é legalizado, o álcool é legalizado.
né? E esse mercado dessas outras drogas, né, são consideradas drogas ilícitas. Então, quando você mexe com esses soldados aí, como eles são chamados, esses meninos, esses rapazes, essas moças, né, eles vão ser facilmente substituídos. Por quê? Porque também nós não temos emprego para esse pessoal, né? Então esse pessoal acaba não tendo opção, ou essa se torna a melhor opção para ele. Então esse tipo de ação não vai resultar em nada, em nada. E é lógico que cabe uma discussão aqui, que eu pretendo fazer também num outro momento, da responsabilidade dessas autoridades, desse governador e desses, né, chefes, desses responsáveis pela segurança pública do estado do Rio de Janeiro, em tomar uma decisão e fazer isso. Até porque, lembre-se, né, está assim, claro, não tem como dizer que isso não aconteceu, né, essa família que fala que a cabeça foi cortada. Gente, mesmo que fosse num confronto, realmente essas pessoas reagiram, eram criminosos, não justifica cortar a cabeça de ninguém. Então, isso é crime, isso é crime. Então, nós vamos comentar um pouco sobre isso também numa outra oportunidade, de falar como que o Estado brasileiro, não estou falando do Estado do Rio de Janeiro, eu estou falando do Estado como um todo, né? O Executivo Federal, o Supremo Tribunal Federal, né? A Justiça, o próprio Congresso, como é que eles vão reagir frente a essas ações, né, que esse governador e essas chefias, né, esses responsáveis pela segurança pública fizeram? Qual a responsabilidade deles em relação a esses crimes que foram cometidos? Porque foram cometidos crimes. Porque, veja bem, gente, uma coisa é a pessoa estava armada, atirando, né, a PM, a Polícia Civil disparou e atingiu a pessoa, faleceu. Outra coisa é, a pessoa está lá falecida e alguém vai lá e corta a cabeça dessa pessoa. Entende? Né? Mas isso nós vamos tratar mais profundamente num outro momento, num outro vídeo. Então agora é mais para entender isso, que não vai mudar o mercado de drogas. Não vai. Tá? E para terminar, tá, gente, nós temos que lembrar assim, né, o que realmente pode mudar esse problema das drogas no Rio de Janeiro. A curto prazo, né? Curto e médio prazo, quais são as ações? São aquelas ações que você mexe na estrutura da organização criminosa. Porque esses soldados aí, eles têm aos milhares à disposição. Hoje mesmo, tá? Hoje, passado pouquinho tempo, tá, gente? Nós já temos outra pessoa já sendo chamada, convocada para fazer a mesma função daqueles ali. Então não vai uma semana, já tem gente lá na boca de fumo vendendo droga, do mesmo jeito, igualzinho, não vai mudar nada. Então, a curto e médio prazo, se você quer ter algum efeito, você tem que mexer na estrutura. Como na estrutura? Né? Nas pessoas que realmente chefiam isso, nas autoridades públicas corruptas que dão cobertura para essa organização, políticos, né, policiais inclusive em nível de chefia, lá dentro, né, do próprio comando da Polícia Militar, né, na própria estrutura de comando da Polícia Civil. Dentro do campo político, né, você vai ter vereadores, deputados que estão ali envolvidos nisso, dentro da própria justiça. Então você tem que ir lá alterar isso. E a cereja do bolo é quando você consegue desestruturar, né, o funcionamento da economia deles. Porque isso é um mercado. A primeira coisa que você tem que entender é o mercado. Ninguém faz isso porque, eu quero viciar as pessoas. Eu me divirto vendo a família sendo destruída por um viciado. O traficante não está nem pensando nisso, gente. Desde o traficante ralé, esses que foram mortos aí, como os chefões do tráfico, que estão lá nos apartamentos de luxo do Rio de Janeiro, olhando a praia nesse momento, eles não estão pensando nisso, eles estão pensando em dinheiro, eles fazem isso por dinheiro. Então, quando você, né, consegue dificultar esse acesso ao dinheiro, aí sim o mercado não se torna tão atrativo, essas pessoas tendem a diminuir, né, a sua atuação criminosa nesse segmento. E a longo prazo, só tem um jeito de resolver isso.
é desenvolvimento social. Então essas pessoas precisam ter educação, né, desenvolvimento cultural, opção de trabalho, e só faz isso com investimento, né, de longo prazo. Então colocar ali boas escolas, fazer investimento de desenvolvimento tecnológico para que essas pessoas tenham empregos de qualidade. Vai ter pessoas que ainda vão se dedicar ao tráfico? Vai, isso não vai acabar, gente. Mas para esses meninos que estão lá funcionando como soldados por uma mixaria, porque eles também ganham muito mal, eles também são uma classe explorada dentro do próprio tráfico de drogas. Então, quando eles têm uma opção de estudar, fazer um curso de informática, se formar na universidade, né, ter empresa, criar suas próprias empresas, né? Imagine escolas técnicas ali próximo àquelas comunidades, e junto a essas escolas técnicas nós temos incubadoras de negócios, para que esses meninos e essas meninas comecem os próprios negócios, gerando emprego para outros meninos e meninas da comunidade. Então, consequentemente, ele vai pôr na balança. Peraí, eu vou correr risco de levar um tiro, sendo que eu posso ter aqui uma carreira onde eu vou ganhar bem, ter meu carro, ter minha casa, melhorar a condição de vida da minha família. Então você vai diminuindo, né, o número de pessoas que se sujeita a fazer isso. Consequentemente, contratar esses soldados também fica caro. E pode se tornar inviável para o tráfico. E sem esses soldados, dificilmente o tráfico vai funcionar. Beleza? Espero que isso aí contribua para você entender a situação e que isso influencie no voto, tá, gente? No voto. Eu estou preocupado porque eu ouvi comentários na internet dizendo que esse governador aí estava com uma aceitação, né? Uma intenção de votos muito baixa para senador e que agora parece que está melhorando. Tá? Não se iluda, a atitude dele foi absolutamente errada. E se uma pessoa como essa vai para o Senado da República com concepções como essa, gente, nós podemos ter uma pessoa lá sugerindo leis que intensifique essa violência e que simplesmente vai aumentar o número de mortes, não só no Rio de Janeiro, mas em outros locais do Brasil, vai piorar a nossa qualidade de vida. Isso tem um reflexo internacional, então as pessoas vão falar, opa, por que eu vou investir num país violento como esse? Agora, quando essas pessoas escutam que o país tem uma política educacional, que nós estamos reduzindo a pobreza, que nós temos incubadoras tecnológicas, que nós temos escolas técnicas federais, escolas técnicas estaduais, que nós estamos preparando esses jovens, né? Diminuindo gradativamente o número de favelas e a população da favela e transformando essa favela em bairros normais, aí o próprio investimento externo aumenta. Então, essa notícia aí você pode estar feliz, com uma sensação de vingança, mas isso lá fora está refletindo pessimamente para o Brasil. Tá? E nós perdemos investimentos com isso. Tudo bem? Então, eu reforço aqui, não vote em pessoas assim. Não vote. Com certeza aí no Rio de Janeiro existem candidatos ao Senado melhores que uma pessoa que toma uma atitude como essa. Certo? Muito obrigado e eu peço para você me seguir aí no canal. Um abraço.